Lucas 18, versículo 9. Todos acharam? Vamos ler com a guia do Santo e Bom Espírito. A parábola do fariseu e do publicano. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para sua casa justificado diante de Deus. Porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Né, irmãos, essa passagem aqui é uma passagem que deve nos fazer pensar, deve nos fazer refletir, né, porque a autoconfiança é uma coisa muito exaltada hoje pelo mundo. O mundo admira muitas pessoas que são autoconfiantes, né, que acreditam nas suas capacidades, que acreditam na sua condição. Né? O mundo grita isso nos nossos ouvidos. Né? O mundo diz o tempo inteiro: confie em você mesmo, confie na sua capacidade, você pode, você consegue, você é capaz. Né? E não pode pensar pequeno, e não pode pensar como alguém numa condição miserável. Não, acredite no seu potencial, acredite na sua capacidade. Né, irmãos? O mundo elogia essas coisas e o mundo exalta essas coisas. E essas coisas, irmãos, podem parecer muito bonito, pode ser até muito motivador, né, irmãos? Mas apesar de ser muito bonito e muito motivador, sabe, essas coisas não funcionam com a palavra de Deus, irmãos. Não funcionam com a palavra de Deus, porque nós estamos vendo aqui o fariseu autoconfiante, confiando na sua capacidade, confiando naquilo que ele fazia, né, irmãos, no seu trabalho, né, em toda a sua dedicação religiosa. E a realidade que Jesus Cristo está nos mostrando aqui é que o religioso foi para o inferno. Né, irmãos? Porque quem desceu justificado foi o outro. Foi o publicano. Se o publicano desceu justificado, ele foi salvo. E se o fariseu não foi justificado, significa que ele se perdeu. Significa simplesmente que ele foi para o inferno. Essa é a realidade da parábola. E isso, irmãos, isso deve nos fazer pensar, deve nos fazer refletir. Porque quem não roubava era o fariseu. Quem não adulterava era o fariseu. Quem tinha uma vida religiosa ativa era o fariseu. Né? Mas quem não falava palavrão era o fariseu. Quem conhecia a palavra de Deus era o fariseu. Mas foi ele que se perdeu. Né, irmãos? E isso deve nos fazer pensar, isso deve nos fazer refletir, porque isso mostra uma realidade para nós, onde nós podemos estar congregando, podemos não perder um culto, e mesmo assim podemos estar perdidos. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Podemos conhecer a palavra de Deus profundamente, e mesmo assim ainda estarmos perdidos. Podemos nos vestir de maneira correta, podemos ter o vocabulário correto, né, irmãos? Podemos ter uma vida, podemos orar, e mesmo assim, irmãos, podemos estar nessa condição aqui do fariseu, completamente perdido, né? Então a palavra de Deus, irmãos, ela nos faz pensar e nos faz refletir sobre essa realidade, porque se isso é possível, irmãos,
É bom que nós venhamos a analisar o texto bíblico como se a nossa vida dependesse disso. Glória a Deus. Porque pode acreditar, a nossa vida depende disso. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E a primeira coisa que a gente vai ver é que o fato do fariseu achar que estava num nível espiritual mais elevado, achar que estava numa condição melhor, fazia com que ele viesse a menosprezar os outros. Santo Senhor. Né? Quando nós achamos que estamos numa condição melhor, que estamos num nível espiritual mais elevado, sabe, nós começamos a desprezar os outros. Glória a Deus. Nós queremos andar com aqueles que a gente acha que estão no mesmo nível que nós. Santo Senhor. Né? E é muito comum isso, a gente vê dentro das igrejas, a gente vai nas igrejas e a gente vê lá o cooperador, a gente vê lá o ancião, a gente vê o diácono, né, irmãos? E eles se juntam entre eles conversam entre eles, não misturam com os demais. Né, irmãos? Eles menosprezam os outros, eles estão sempre entre eles, é a elite, é a nata, né, irmãos? É a nobreza. Né? E por que eles não se misturam com os outros? Porque eles se acham num nível espiritual mais elevado. Eles querem andar com as outras pessoas que também estão num nível espiritual mais elevado. Eles não se misturam com as pessoas normais que não têm ministério. Né, irmãos? E Jesus Cristo está olhando para essas pessoas e Jesus Cristo está dizendo: ó, esses aí que vocês acham os melhores, os mais espirituais, né? Esses aí são os piores. Esses aí estão perdidos. Esses aí estão condenados. Porque eles acham que estão numa condição melhor. Né? Eles acham que estão num nível espiritual mais elevado. Né, irmãos? E isso acontece não apenas com aqueles de ministério, né? Mas isso vai se refletindo para as pessoas na igreja também. Né? Aqueles que são mais ricos, né, irmãos? Eles se juntam com os outros ricos também. Eles não querem se misturar com os pobres. Porque eles acham que a riqueza coloca eles num nível mais elevado. Então eles começam a menosprezar os outros que são mais pobres. Né, irmãos? E até os pobres também fazem esse tipo de coisa. Né? Até os pobres não têm onde cair morto, mas está lá menosprezando o outro na outra igreja. Não, ele se acha melhor do que o outro, porque o outro não é da mesma igreja que ele. Né? O outro fala para ele assim: não, vem congregar, visita nós aqui, irmão, vem congregar a gente vai ficar alegre, sabe? A nossa igreja é igual a tua, sabe? É o mesmo culto, a mesma liturgia, a mesma coisa. Não, porque isso é igreja de pecador. Tua igreja é uma igreja de pecador. Eu congregar na igreja de pecador, não. Sabe, ele não tem que cair morto, mas ele acha que está num nível espiritual mais elevado que o outro. Irmãos, ele acha que está numa condição melhor do que o outro. Né? E Jesus Cristo está mostrando essa realidade espiritual. Isso é muito comum nos dias de hoje. Sabe, irmão, não tem ninguém numa condição melhor. Glória a Deus. Não tem ninguém numa condição melhor. Não tem ninguém que está numa condição mais favorável. Ninguém, irmão, sabe? Jesus Cristo, então, ele vai contar uma parábola, né? Vai contar uma história para ilustrar essa situação do que está acontecendo. E nessa parábola nós temos um fariseu subindo para orar e um publicano, um cobrador de impostos, subindo para orar. Né, irmãos? E é uma realidade extremamente difícil aquilo que Jesus Cristo está mostrando aqui. Porque hoje a gente chega para o crente tudo torto. O crente está tudo torto, está fazendo um monte de coisa que não pode fazer. E a gente fala para ele: olha, irmão, você estava tudo torto, irmão, não é assim, não pode caminhar desse jeito, irmão, está tudo torto, está tudo errado. Né, irmãos? E o crente estando tudo torto, tudo errado, ele fala: não, mas eu acho que está certo, eu acho que não é por aí não, eu acho que não sei o que, está certo. Né, irmãos? Imagina a gente falar para o crente que não perde um culto, que ele está perdido. Santo Senhor. Né, irmãos? Se aquele que está tudo torto, sabe, irmãos, ele já não está aceitando ser repreendido, imagina você dizer para alguém que não perde um culto que ele está perdido. Imagina você dizer para alguém, sabe, que conhece a palavra de Deus profundamente, que não rouba, que não adultera, que se veste corretamente, que não fala palavrão. Imagina você virar para uma pessoa dessa e dizer: ó, você está perdido, você está condenado, a tua condição é uma condição miserável. Se a gente fala para aqueles que estão tudo torto, eles não ouvem, você imagina essa realidade.
aonde não se perde um culto, onde se veste corretamente, onde não se rouba, não adultera, onde faz esse tipo de coisa, né, irmãos? E imagina quão difícil é mostrar para um religioso a sua condição miserável. Santo Senhor. É por isso, irmãos, que nós devemos nos atentar muito bem, sabe? Porque nós podemos ser esse religioso perdido aqui. Santo Senhor. Nós podemos estar nessa condição aqui, sabe? E o que fazia, irmãos? O que fazia com que o fariseu se sentisse num nível espiritual tão elevado? O que fazia com que ele se sentisse acima das outras pessoas? Né, irmãos? O que fazia isso? Né? E a resposta é, irmãos, porque ele se comparava com aqueles que estavam à sua volta. Né? Ele vai dizer, eu não sou como esse publicano aí. Nem ao menos eu sou como esse publicano aí. Né, irmãos? Quando o nosso padrão de santidade não é a palavra de Deus, e sim aqueles que estão à nossa volta, irmãos, a gente se sente o máximo. Né, irmãos? A gente se sente um super crente. Né, irmãos? A gente começa a se comparar com aqueles que não têm muito compromisso, com aqueles que estão roubando, com aqueles que estão adulterando, com aqueles que estão falando palavrão, sabe? A gente se sente o máximo, a gente se sente o crente mais fervoroso desse mundo. Né, irmãos? Mas o único problema é que o nosso padrão de santidade não é aqueles que estão à nossa volta. O nosso padrão de santidade é a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, o nosso padrão de santidade, irmãos, é Jesus Cristo. Glória a Deus. E Jesus Cristo, irmãos, é um alvo inatingível. É um alvo inatingível. Nós nunca podemos olhar para Jesus Cristo e dizer, não, eu alcancei a estatura perfeita. Sabe, e eu estou vivendo uma vida cristã perfeita agora. Sabe, meu alvo é Jesus Cristo, sabe, e eu me vejo como Ele. Sabe, irmão, não há como, o nosso alvo é inatingível. Não há como nós estarmos na mesma altura de Jesus Cristo. Santo Senhor. O mesmo padrão de Jesus Cristo. Então a nossa vida cristã, irmãos, nunca é nós dizendo o quanto nós somos bons, Glória a Deus. o quanto nós somos capazes, sabe, o quanto nós melhoramos. Né? A nossa vida cristã somos sempre nós olhando para Jesus Cristo e dizendo, meu Deus do céu, como eu preciso mudar, Santo Senhor. como eu preciso ser transformado. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E o religioso perdido, ele está nessa condição. Ele está nessa condição onde ele enxerga as suas qualidades. Não, eu estou caminhando, e eu estou firme, e eu estou fazendo isso, e agora eu estou lidando com as situações, e agora eu estou firme, agora eu estou forte, e agora, sabe, irmãos, quão perdido é uma pessoa que está nessa condição. Santo Senhor. Porque, irmãos, essa não é a vida cristã. A vida cristã não somos nós olhando e vendo as nossas qualidades, aquilo que nós fazemos, né, irmãos, o quanto nós melhoramos, né, irmãos, não naquela situação lá eu soube lidar com aquela situação lá, e naquela outra situação lá eu também soube lidar com aquela situação lá, e agora os problemas vêm e eu consigo lidar com isso. Não, essa não é a vida cristã, esse é o caminho da morte, sabe, esse é o caminho dos perdidos. Esse é o caminho dos condenados. Não importa quantos cultos você esteja congregando, sabe? Não importa quanto você esteja conhecendo da palavra de Deus, esse é o caminho de perdição. Sabe, irmãos, o caminho dos salvos são eles olhando para Jesus Cristo e falando, meu Deus do céu, Deus tem misericórdia de mim, pecador. Meu Deus do céu, sabe, olha a minha situação condenada, sabe, meu Deus do céu, eu passei por aquela situação lá, sabe, e por um segundo eu podia ter me levantado e proclamado, meu Deus do céu, mas eu falhei em um segundo, meu Deus, fracasso da minha vida cristã, sabe, fracasso, derrota da minha vida cristã, sabe, irmãos, não somos nós dizendo, eu acerto 95% da vida cristã, até uns 5% aí que eu erro, mas tudo bem quem não erra, né, todo mundo erra. Não, irmãos, essa não é a vida cristã, irmãos. A vida cristã somos nós olhando por 5% que a gente erra e dizendo, meu Deus do céu, quão miserável eu sou. O quanto eu preciso da misericórdia de Deus na minha vida. Meu Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Sabe, não somos nós olhando para as nossas imperfeições, para as nossas fraquezas e enxergando o quanto ainda estamos longe de Jesus Cristo. Essa é a vida cristã, irmãos.
Essa é a vida cristã. A palavra de Deus, irmãos, ela nunca vai vir para nos exaltar. Glória a Deus. Né, irmãos? Muitas vezes a gente fala para os crentes, sabe, ó, você precisa caminhar assim, a palavra de Deus diz para caminhar assim, é assim que você deve fazer. Ah, mas tá louco, você só olha para os erros também. É bem-vindo à vida cristã. A vida cristã é ela nos repreendendo e nos mostrando o caminho melhor. Não é ela elogiando o que você faz de certo e falando, não tem problema que você faz de errado, porque você já faz bastante coisa certa. Não, isso não é a vida cristã. A vida cristã, sabe, é a palavra de Deus o tempo inteiro nos repreendendo. A palavra de Deus mostrando a nossa condição miserável. Sabe, o quanto ainda precisamos mudar, o quanto ainda precisamos ser transformados. Glória a Deus. Né, o que nós estamos vendo do fariseu aqui é ele mostrando suas qualidades. Né, irmão? Não é o fariseu que está mostrando suas qualidades, não é o fariseu que está dizendo, graças te dou, Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque eu não sou como os outros homens, eu te agradeço porque eu não sou roubador, eu não sou adúltero, eu dizimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Sabe, irmãos, é o fariseu que está dizendo isso. Santo Senhor. Sabe, irmãos, aquele que foi justificado, aquele que foi salvo, sabe, irmãos, ele não está, ele está simplesmente reconhecendo que ele é um pecador, e eu sou um pecador. Sabe, irmãos, ele não está dizendo assim, eu sou um pecador por causa da circunstância, a circunstância me faz ser um pecador, por causa da minha família, por causa da minha mãe me criou assim, então eu sou um pecador, sabe, mas culpa da minha mãe, mas culpa do meu pai, é por causa da circunstância. Não, irmãos, ele está reconhecendo que ele é um pecador, irmãos. Glória a Deus. Sabe, o que causava ele ser um maior pecador, um menor pecador, não importa, irmãos, isso não tem o caso. Né, irmãos, o importante, ele simplesmente reconheceu que ele era um pecador. Ele não estava justificando por que ele era um pecador. Ele simplesmente estava dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Ser benevolente comigo, pecador. Sabe, irmãos, nós somos muito bons para nos justificar. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, nós nos sentimos bem porque nós olhamos para o outro e o outro errou também. Não, eu sou um pecador, mas aquele ali é um pecador também, então agora eu me sinto bem. Eu me sinto bem porque eu não sou um pecador sozinho. Sabe o que importa? Se você vai para o inferno e todo mundo vai para o inferno junto, isso é um conforto para você? Santo Senhor. Isso conforta o coração? Glória. Não, irmãos, o que importa se todo mundo vai para o inferno? Sabe, irmãos, a gente não se sente confortável sabendo que todo mundo vai para o inferno junto com a gente. Glória a Deus, Senhor. Não, irmãos, a gente simplesmente reconhece a nossa condição miserável, a nossa condição caída. Né, irmãos, o quanto a gente errou, que seja 1% da nossa vida, a gente fala, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim, pecador. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, é dessa maneira que o publicano age. Né, irmãos, e o interessante é que não tem ninguém no meio termo aqui, irmãos. Santo Senhor. Não tem ninguém que está no meio termo, sabe? Ou a gente é o fariseu, né, perdido, ou a gente é o publicano perdido, arrependido. Santo. E a nossa vida cristã, irmãos, mesmo depois da conversão, somos nós olhando para a nossa condição miserável. Glória a Deus. Ah, irmãos, o quanto deveríamos ter glorificado a Deus e não glorificamos a Deus, o quanto nós desonramos a Deus, né, irmãos, para que Deus possa mover o nosso coração cada dia mais, para que nós venhamos a caminhar melhor na presença de Deus, irmãos. Essa é a vida cristã. Não consiste em nós olhando para as nossas qualidades, para a nossa condição. Sabe, Jesus, irmãos, está condenando aqui aquilo que é pregado em todas as religiões. Em todas as religiões é pregado salvação por obras. Todas as religiões. Você vai lá no espiritismo, você vai no budismo, você vai no islamismo, todas elas vão pregar, você precisa ser bom, você precisa fazer o bem, você precisa fazer caridade. Todas as religiões. Sabe, irmãos, mas na vida cristã nós não temos salvação por obras. Nós temos um Salvador que nos salva. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E a salvação é pela graça. Glória a Deus. E graça é graça mesmo, irmãos. É graça mesmo. E muitas vezes nós achamos que Deus deve salvar o fariseu. Né, irmão? Nós achamos que Deus deve salvar o fariseu. Não, se Deus for salvar alguém, Deus tem que salvar o fariseu, coitado. Porque o fariseu que é esforçado. É o fariseu que não perde culto. Sabe, é o fariseu que não fala palavrão. Sabe, é o fariseu que se veste corretamente. Santo. Sabe, é o fariseu que dizima, o fariseu que jejua. É o fariseu que tem uma vida religiosa extremamente ativa. Então, se Deus tem que salvar alguém, quem que ele vai salvar? Vai salvar o perdido lá no mundo? Não, vai salvar o fariseu dentro da igreja. Né, irmãos, por que a gente pensa assim? Porque a gente, na verdade, a gente não acredita na graça.
A gente não acredita que graça é graça mesmo, um favor imerecido, sabe? Você receber aquilo que você não merece. Não, mas a gente sempre acha que Deus vai reconhecer. Não, Deus vai reconhecer o meu esforço. Deus vai reconhecer o que eu estou fazendo. E Deus vai reconhecer. Não, Deus não vai reconhecer nada do que você está fazendo, não. Sabe, ou você se volta para o caminho, sabe, irmãos, ou você se enxergue como um pecador miserável, numa condição caída, sabe, e se arrependa, ou Deus não vai reconhecer nada, sabe, irmãos, porque Deus salva aquele a quem Ele quer, porque se Ele for salvar aquele que merece, não vai salvar ninguém, porque ninguém merece nada. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, e isso deve nos fazer pensar, irmãos, isso deve nos fazer refletir. Glória a Deus, Senhor. Né? Devemos estar sempre, quanto mais a gente cresce na vida cristã, mais miserável nós nos enxergamos, irmãos. Não é quanto mais a gente cresce, mais a gente enxerga as nossas qualidades. Nós não temos qualidades, irmãos. Glória a Deus. Sabe, irmãos, nós não somos bons, nós não somos capazes, nós não somos expertos. Não, irmãos, nós somos pobres, miseráveis, sendo guiados pela misericórdia de Deus. Glória a Deus. Né, irmãos, e quando nós erramos, né, irmãos, podemos acertar 1000 vezes. Quando nós erramos uma vez, sabe, irmãos, é como se fosse o fracasso da nossa vida cristã. Sabe, irmãos, é como se nós tivéssemos negado Jesus Cristo. Sabe, irmãos, é como se nós tivéssemos o abandonado. Sabe, irmãos, é uma coisa que entra dentro do nosso coração e nos quebranta toda. Sabe, irmãos, essa é a vida cristã. A vida cristã não é a gente de, não, mas eu sempre acerto, né, mas é assim mesmo, né? A culpa foi do outro lá, que não me obrigou a fazer a coisa certa. Não, irmãos, a culpa somos nós. Não importa, irmãos, quantas pessoas nos incentivaram a fazer a coisa errada. Ainda que você tenha feito a coisa errada porque o mundo inteiro te incentivou a fazer a coisa errada, a culpa é tua. Glória a Deus. Não, irmãos, e é isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos enxergar. O pecador aqui, ele não está botando a culpa na mãe, não está botando a culpa no pai, não está botando a culpa no irmão. Não, irmãos, ele está batendo no peito, irmãos, ele não está nem olhando para o céu, ele está batendo no peito porque ele entende que os seus pecados provêm de dentro do seu coração. Glória a Deus, Senhor. Não, irmãos, a nossa negligência muitas vezes provém, sabe, irmãos, dos nossos desejos. A nossa negligência muitas vezes provém, irmãos, do nosso sentimento em querer se preservar. Não, irmãos, do nosso sentimento em querer evitar os problemas. Sabe, irmãos, é disso que provém a nossa negligência, né, irmãos? Mas o salvo, ainda que ele faça essas coisas, ele vai olhar para si mesmo e ele vai dizer, meu Deus do céu, eu mereço o inferno, eu mereço a condenação, sabe, eu mereço padecer, né, irmãos? O fariseu vai dizer, Deus, eu te agradeço, sabe, ele começou a oração bem, irmãos. Ele até começou a oração bem, mas não adianta começar a oração bem se depois a oração foi apenas centrada em si mesmo. Sabe, irmão, não adianta nós começarmos bem, reconhecendo que antes nós éramos perdidos e agora nós somos um expert. Não, mas é preciso começarmos bem e é preciso que nós venhamos a continuar bem, nos enxergando ainda como nós somos, perdidos, resgatados pela misericórdia de Deus. Né, nós precisamos nos enxergar, precisamos começar bem, né, e precisamos nos manter no caminho. Não adianta a gente dizer, vamos dar início a esse culto aqui em nome do Senhor Jesus. Depois a gente já deixa Jesus para fora e faz o culto centrado em nós. Não adianta começar bem e depois colocar Jesus Cristo para fora. Não, vamos esperar a revelação da palavra de Deus. Não, começou bem, mas depois a revelação é sobre o nosso problema, né? Sobre Deus. Não adianta começar bem e depois deixar Jesus Cristo para fora. Não adianta a gente começar bem. Eu era um pecador perdido, mas agora eu virei um expert na vida cristã. Agora eu estou sabendo lidar com tudo. Agora, nossa, eu posso ficar o dia inteiro contando sobre as minhas qualidades e o quanto eu fiz a coisa. Não, irmãos, essa não é a vida cristã. Glória a Deus, vida cristã somos nós o tempo inteiro agindo como esse publicano aqui. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Né? Esse fariseu aqui, irmãos, ele nem está pedindo nada para Deus. Ele não está pedindo nada para Deus, né? Porque ele se acha autossuficiente. Ele confia na sua capacidade. Ele confia em si mesmo. Na nossa vida cristã, irmãos, somos nós o tempo inteiro reconhecendo a nossa incapacidade, pedindo a misericórdia de Deus, para que Deus mova o nosso coração, né, irmãos? Reconhecendo que nós nunca estamos aptos a lidar com o problema, né, irmãos? E pedindo, Senhor, me ilumina, me guia, me dá força para lidar com o problema. Sabe, irmãos, esses somos nós.
Não somos nós confiando em nós mesmos e acreditando que agora a gente aprendeu. Não, irmãos, simplesmente precisamos entendermos que nós continuamos sendo um pecador. Tá, irmãos? E se nós não nos humilharmos, nós não seremos exaltados, irmãos. É o que diz o texto bíblico. Né? Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Né, irmãos? Por que existem as grandes quedas? Por que existem os grandes pecados? Por que o pregador está lá, de repente ele cai? Sabe, irmãos? É porque ele se exaltou. Ele achou que era ele que tinha o poder, era ele que tinha o conhecimento da Bíblia, era ele que pregava, era ele que fazia cantar. Cai, mas quando cai, cai mesmo, cai com tudo. Essa é a vida cristã, irmãos. Quando nós achamos que estamos bons, quando nós olhamos para as nossas obras assim e falamos, agora sim, que vida cristã que eu tenho. Você vai cair fatalmente, essa é o momento de você cair. Mas quando nós nos olhamos, meu Deus do céu, que condição, meu Deus, quanto preciso mudar, sabe, eu podia ter lidado essa situação melhor, sabe, aí nós somos exaltados, irmãos, aí somos nós permanecendo de fé. Glória a Deus. Essa é a vida cristã, irmãos. Essa é a vida cristã. Né? Não é algo agradável, irmãos. Porque grande parte dos crentes dentro da igreja estão nessa condição aqui do religioso perdido. E quão difícil é para mostrar para eles que eles estão perdidos. Santo Senhor. Né, irmãos? Porque eles têm milhões de justificativas do porquê que não estão perdidos. Se você fala para esse religioso aqui, religioso, você é um perdido. Não, eu não sou um perdido, porque eu não roubo, eu não adultero, né? Eu faço bem, eu não perco um culto, né, irmãos? E você fala, essa é a vida dos crentes hoje, você está perdido. Não, eu não estou perdido, porque eu congrego, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Sabe, é nesse momento que nós nos encontramos perdidos, irmãos. Né, irmãos? Por isso que nós nunca podemos deixar de olhar para Jesus Cristo como um Salvador. Sabe, irmãos, ele não começa como um Salvador e de repente ele para de ser um Salvador, porque agora a gente pode caminhar por nós mesmos. Não, mas ele é sempre um Salvador, porque a gente é sempre um perdido. Glória a Deus. E a única coisa que a gente deve fazer, irmãos, é refletir uma vida que o glorifique. Glória a Deus. E quando nós erramos, sabe, nos dói no nosso coração, porque significa que nós estamos o apunhalando, sabe, ele comprou a capacidade da gente lá de lidar com um problema, de honrá-lo, mas a gente desonrou ele. Meu Deus, e como isso dói. Sabe, irmãos, como isso deve machucar o nosso coração, como isso deve nos deixar triste. Essa é a vida cristã, irmãos. E sempre, irmãos, sempre nós estamos tropeçando alguma coisa. Sempre, irmãos, nós deveríamos ter lidado com a situação de um jeito que não lidamos. Sempre, irmãos, deixamos de fazer alguma coisa que deveríamos fazer e devemos ter esse sentimento de quebrantamento. Né, irmãos? E quando nos humilhamos, aí é o momento que somos exaltados, que Deus nos dá força, nos reveste, consola o nosso coração e nos prepara para viver uma vida que honre mais e mais a Deus. Essa é a palavra de Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus a oração em nome do Senhor Jesus. Amém.